a Rafaela Bello, que mora na Finlândia e vai nos contar um pouquinho da história dela, de como ela chegou até aí. Passou pela Irlanda também, e ela mora na Finlândia, que é um país que é muito frio, e a gente só entende o conceito de sauna depois que a gente vai para a Finlândia, e a gente entende que é uma maneira deles conseguirem sobreviver ao inverno, tomar banho. Então, mas ela vai nos contar muito mais sobre isso, ela é a expert do assunto. Então, por favor, Rafaela. Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a Rafaela Bello, sou especialista em recursos humanos e hoje, com prazer, que eu estou gravando aqui essa entrevista para o Globe Person, e eu vou falar um pouquinho mais da minha trajetória profissional e pessoal morando aqui na Finlândia há 5 anos. Tenho 9 anos aí de experiência na área de recursos humanos, principalmente na área de tecnologia. Sou formada em psicologia pela PUC, do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, e também tenho um MBA em gestão de pessoas pela FGV e outra especialização em coaching pela Sociedade Latino-Americana. E atualmente eu estou fazendo meu mestrado em International Business aqui na Finlândia, na universidade que se chama Haaga-Helia. É uma faculdade especializada em business. Então, eu pretendo terminar o meu master, que vai ser focado, a minha tese vai ser focada em diversidade de mulheres no mercado de tecnologia na Europa. E eu pretendo finalizar, então, esse master daqui a 1 ano, mais ou menos. E vou contar, então, um pouquinho da minha trajetória. Eu acabei vindo aqui para a Finlândia, porque meu marido, o Thiago, recebeu uma proposta legal de trabalho aqui. E a gente resolveu, então, voltar para a Europa, né? Eu falo voltar porque a gente morou 1 ano em Dublin, na Irlanda, e foi uma experiência bem legal. Esse 1 ano acho que nos preparou bastante para o que a gente vivenciou no início aqui. Mas a experiência de Dublin foi mais um intercâmbio mesmo, para aprimorar o idioma e saber falar um pouquinho melhor de inglês. E então, depois de Dublin, a gente voltou para o Brasil. A gente fez a nossa carreira toda lá. Eu passei por empresas como a Ilegra, o Grupo RBS, e nos últimos 3 anos eu trabalhei no escritório de carreiras da PUC, focado em carreira internacional. Então, quando eu cheguei aqui na Finlândia, eu comecei assim a me organizar em relação ao mercado de trabalho, e até pensei em ficar uns 2 meses mais tranquila, só me adaptando, entendendo um pouco mais dessa cultura que é tão diferente. E no primeiro mês apareceu uma proposta para trabalhar com a RH Cloquin, que é uma consultoria de recursos humanos da Áustria. E eu trabalhei com RH em recolocação de brasileiros em toda a Europa. Eu trabalhei mais ou menos 1 ano e meio com a RH Cloquin, e eu fechei muitas vagas na área tech para a Airbus, que foi um projeto que a gente trabalhou bem forte aqui na Europa nesse 1 ano e meio. Depois eu resolvi que para minha carreira, né, pensando assim no meu plano de carreira, no meu plano de desenvolvimento, eu precisava aprender um pouco do finlandês para me recolocar em boas empresas aqui, né? Porque muitas vagas que eu acabava perdendo eram por não falar o finlandês no nível fluente. Foi uma experiência bem desafiadora, porque não é fácil, é muito difícil. E eu vi depois É uma assim, língua totalmente diferente, né? O finlandês, assim, não tem nada. As outras línguas são latinas, tem alguma exato. conexão com o alemão, mas finlandês realmente não dá para O adivinhar. finlandês, né? O finlandês está entre uma das línguas mais difíceis de se aprender, junto com o mandarim, entre outras. E eu, então, no segundo ano de Finlândia, eu foquei realmente a estudar finlandês. E o governo aqui da Finlândia tem um projeto social de realocação de imigrantes, né? Da melhor forma. Então, eu tive gratuitamente esse curso de finlandês por esse 1 ano. Eu não precisei pagar nada, e bem pelo contrário, eles pagavam para mim estar estudando, então foi muito legal, foi uma experiência bem diferente do que a gente costuma ter no Brasil. E foi um pouco difícil para mim no início, principalmente porque eu tive que voltar para a sala de aula, e era algo que eu já não estava habituada, né? Como estudante, eu digo, eu dava aula na PUC de carreira, mas como estudante eu já não estava mais tão habituada, e eu me vi tendo que aprender um idioma extremamente difícil, o que não é o meu ponto forte, e eu tive que conviver com pessoas de diversas nacionalidades. Era um curso só de imigrantes mesmo. Enfim, e foi uma experiência legal. Hoje meu finlandês é um nível básico. Eu entendo bem melhor do que eu consigo falar. Mas, por sorte, meu primeiro emprego aqui na Finlândia foi um estágio em finlandês. E foi na Project People,
que é uma consultoria de recursos humanos que só trabalha a nível norte de Europa. Eles são do Reino Unido, na verdade, mas o foco do escritório aqui na Finlândia é atender todo o norte. Então, foi a minha primeira experiência numa empresa aqui. Foi no meu segundo ano, acho que eu já estava um meio ano estudando finlandês quando eu fiz esse estágio. E foi bem legal, porque foi um estágio na minha área. E foi um estágio onde eu pude aprender como é que as empresas aqui funcionam em relação a buscar candidatos, o que eles consideram pontos fortes, pontos fracos, como conduzir entrevista em inglês e tudo mais. Então, eu fiquei na Project People uns 8 meses. Era um período inicial de estágio, eram 6 meses. A gente conseguiu alongar um pouquinho para 8 meses. E daí, logo que eu estava me preparando para sair da Project People, porque eu deveria voltar a estudar, né? Eu não tinha possibilidade de ficar trabalhando ali com eles por muito mais tempo. Eu recebi um convite para trabalhar como gestora de diversidade, focada em mulheres na área de games, na Unity Technologies, que é uma das, não sei, acho que hoje assim é uma das maiores empresas de games mundial, americana. Começou na Suécia e hoje mudou o headquarter para os Estados Unidos. Então ela é considerada hoje uma empresa americana. E foi onde eu tive que focar em mulheres no mercado de trabalho aqui na Finlândia. Eu era a pessoa responsável aqui no escritório da Unity por esse projeto. Então, eu respondia, o meu chefe ficava em UK, que já foi um grande desafio, né, em função do inglês, do sotaque e tudo mais. Foi um grande desafio me comunicar com ele da melhor forma que eu conseguia e entender a área de games, que hoje fatura muito mais que a área de entretenimento e de cinema, por exemplo, e que era um mercado totalmente novo para mim, apesar de ter trabalhado com a área tech há bastante tempo. Então, eu tive essa experiência. O projeto era por um tempo limitado, era por um ano. Então, eu implementei esse projeto aqui na Finlândia, juntamente com a equipe de UK, a equipe dos Estados Unidos e da Suécia. Então, eu era responsável aqui por esse projeto, deu super certo, a gente fechou muitas vagas com mulheres na área de game, mas foi um grande desafio, eu acho que sempre em relação à comunicação, em relação a fazer um projeto dar certo internacionalmente e no mercado que eu ainda não dominava totalmente. Depois da Unity, eu saí, então, depois desse um ano trabalhando lá, e eu consegui entrar na CRA, que é uma empresa de Bruxelas, que trabalha todas as vagas de tecnologia para a União Europeia. E então eu fiquei um ano, quase 2 anos com a CRA. Foi uma empresa que eu trabalhei como consultora, fechando vagas para a União Europeia, tanto no norte da Europa, Finlândia e outros lugares como Áustria e também Bruxelas. Então, foi uma experiência legal. Mas eu comecei assim, bom, eu preciso ter mais uma experiência, pelo menos, aqui no mercado finlandês. Então, eu foquei de novo em voltar a aprender o finlandês online, aprimorei ainda mais o meu inglês. Hoje eu consigo ter um inglês a nível bem avançado. Eu não diria que é fluente, se a gente comparar com outras pessoas. Por exemplo, o finlandês, ele se alfabetiza em finlandês, sueco e inglês. Então, a habilidade deles de trocar o idioma é muito bom. Então, se eu for comparar meu idioma com o deles, eu considero avançado, não fluente, mas estou bem pertinho disso. E hoje eu trabalho, já vão fazer 1 ano e meio, na Unity só, desculpa, na Virta. A Virta é uma empresa de carregamentos de veículos elétricos e está em ampla expansão, né? E eu sou responsável pela área de tecnologia da Virta. Então, eu sou tech recruiter. Eu sou já no nível sênior, consegui minha primeira posição no nível sênior, que quando eu tinha no Brasil também. Claro que a oportunidade na Unity foi interessante, foi como gestora na área de diversidade, mas agora eu estou como sênior e como tech recruiter na Virta, que está sendo uma oportunidade bem desafiadora. É uma empresa em expansão, num mercado totalmente novo. Veículos elétricos é algo que eu nunca tinha trabalhado. E é bem desafiador mesmo, assim, eu estou muito feliz com a posição que eu tenho hoje. Por exemplo, nos últimos 6 meses eu fechei 25 vagas na área de tecnologia, com profissionais na área de desenvolvimento, com uma senioridade bem alta, então eu estou bem feliz. E hoje meu maior desafio é desenvolver esses líderes na área de tecnologia dentro da Virta, não só focando em recrutamento. Então, eu mudei um pouquinho a minha posição desde que eu comecei lá. O foco inicial era recrutamento mesmo. Essas vagas foram sendo fechadas e hoje eu vejo que é um desafio também fechar essas vagas tão rápido num mercado tão competitivo, que é o mercado de tecnologia, mas a gente está conseguindo
se desenvolver super bem. As dicas, assim, que eu posso passar rapidamente para quem busca ter uma carreira fora, é realmente buscar os países que te interessam. Por exemplo, a Finlândia não é um país tão comum, né, é um país que normalmente está ali nos top 10 países, né, se a gente for pegar as listas aí da internet, mas é um país muito interessante, eu acho que ele ajuda a gente a se desenvolver como pessoa, e a cultura é totalmente diferente da nossa, do Brasil, é o oposto, eu diria. As pessoas aqui são muito mais quietas, elas não falam tanto contigo, elas usam muito a sauna, né? Muito comum os apartamentos aqui terem sauna. E eu achava isso muito estranho no início. Por que que essas pessoas precisam fazer sauna, né? Por que que isso faz tanto sentido para eles e não para gente que veio de um país latino? E realmente a sauna ajuda eles nas temperaturas muito baixas e eles focam realmente na qualidade de vida. A sauna tem muitos efeitos assim medicinais no corpo e eles acreditam realmente que essa prática diária, eu diria, para um finlandês ajuda bastante eles sobreviverem às baixas temperaturas. Eu não sou muito fã de sauna, né? Não é assim, o meu forte. Já fiz algumas vezes aqui, mas porque depois eles pulam na água gelada, né? Eles mergulham no gelo. Então, para mim, isso é algo assim que não faz muito sentido. Mas é interessante de ver como eles se adaptam a isso também. Outro ponto que exige bastante adaptação é a escuridão. A gente só tem 3 horas de sol por dia no inverno. Mas, por outro lado, né, todo mundo me pergunta, nossa, mas como é que tu tá 5 anos aí, como é que tu se adaptou, sobreviveu? Quando eu acredito que eu me adapto fácil, eu acho que isso é um fator que conta bastante. Eu também não vim sozinha, eu vim com meu marido, então a gente passou por todos os desafios juntos. E hoje os dois estão trabalhando em ótimas empresas, eu estou fazendo meu mestrado de graça. Então esse é o ponto que eu queria chegar também. A Finlândia é um país que a educação e a saúde são totalmente gratuitas, em alta qualidade. Então foi a primeira vez na vida que eu pude estudar gratuitamente. Mas para te ter acesso a tudo isso também, a todos esses benefícios, tu precisa estar legal no país, né? E tu precisa ter um tipo específico de visto. Então, hoje a gente tem o visto de especialista, a gente tem a permissão de residência permanente aqui na Finlândia, e a gente pretende ficar aqui por bastante tempo. A gente não sabe se a Finlândia vai ser para toda a vida, mas pelo menos pelos próximos anos a gente se imagina aqui, né? Vivendo aqui. Então, a dica 1 é estudem os países, veem as possibilidades de benefícios sociais que vocês têm nesse país, temperatura, o clima é algo que interfere na nossa rotina, no nosso dia. E estudar mercado de trabalho também. Uma dica que eu gosto de dar é visualizar as empresas do GPTW, que é o Great Place to Work, que normalmente o GPTW divide o ranking das empresas em pequenas, médias e grandes, e tu consegue focar isso por país. Então, tem o GPTW Finlândia, tem GPTW Norte da Europa, em qualquer desses países, tem GPTW Amsterdã, Portugal, Espanha, enfim. Então, acho que é um bom começo para te entender um pouquinho de quais são as empresas que são boas para se trabalhar e tem vagas em aberto aqui na Europa. Acho que um segundo ponto, além de estudar mercado e os países, é focar no idioma. Vai ser, assim, eu perdi muita posição legal em empresas boas por não ter no início um inglês num nível bom, né? E também muitas vagas exigem a língua nativa. Antes a gente for pensar no Brasil, né? Imagina um imigrante chegando no Brasil sem falar o português. Então, é algo que vai ser complicado para ele se recolocar. E aqui é a mesma coisa. Se tu sempre souber a língua nativa, vai ajudar bastante. Por isso que muitos países como Portugal, como UK, se tornam interessantes, porque a língua mãe é o inglês no Reino Unido e em Portugal é o português. Então, para a gente pularia essa adaptação com o idioma. Mas hoje eu considero o continente europeu muito globalizado. Então, tu consegue vagas em grandes organizações, em grandes empresas, em grandes corporações, falando um bom inglês, mas ele precisa estar num nível bem avançado. E eu acho que também ter um bom currículo, um bom LinkedIn. Eu me arrisco a dizer que quem não tem um LinkedIn não está visível para o mercado internacional. É onde a mágica acontece, como eu digo, é onde os recrutadores vão entrar em contato com os profissionais e tu precisa ter um bom perfil escrito num bom inglês lá.
E então o currículo também, a gente já estudei bastante formatos, então não existe um único formato que eu posso dizer o ideal, mas aqui na Europa normalmente é interessante ter foto, é descrever muito bem as tuas últimas experiências e focar num bom inglês também nesse documento, né, que é o currículo. Então, acredito que estudem o mercado, estudem o país, busquem. A informação é poder, então a quantidade de informação que vocês tiverem, melhor. Um exemplo meu, assim, hoje eu estou estudando na Haga Helia, fazendo meu master, e eu descobri isso depois que eu estava no segundo ano aqui na Finlândia. Eu poderia ter iniciado isso muito antes, se eu tivesse essa informação, né? E então, o que tu tem direito, né, no país, os benefícios, como eu falei, os melhores lugares para morar, os melhores bairros. Eu e o Thiago, a gente sempre optou por morar no centro das cidades, então hoje a gente morou a gente começou aqui morando no coração, né, de Helsinki, que é a cidade que eu moro, que foi o bairro do Campi, e hoje a gente mora no bairro do lado, que é Jatkasaari, e é um bairro lindo, novo, e a gente conseguiu conquistar também isso, né, morar num lugar legal, assim, num bairro legal. Então, acho que a questão do idioma é importante, localização e tudo mais. Essa história do idioma eu também sempre falo, né, que é muito importante a gente investir no inglês, pelo menos, né? Claro que aqui na Suécia também, no momento que tu fala sueco, tu é convidado para mais reuniões, tá? Trabalhando na Volvo, por exemplo, é uma empresa internacional, mas no momento que tu fala sueco, tu participa de muito mais reuniões. A minha sorte hoje aqui, né, que a Virta é uma empresa global mesmo, ela é finlandesa, ela é uma empresa daqui da Finlândia mesmo, já tem há 7 anos, e a gente tem parcerias hoje com grandes empresas mundiais, como a Tesla, como a Nissan, como a Ion, entre outras. Então, a gente hoje faz todo o sistema por trás dos carregadores para carro elétrico. E a gente é uma empresa tech, a gente não faz o hardware, a gente faz só o software. Mas a minha vantagem, assim, é que é uma empresa global. Então, quando eu fiz a entrevista e tudo mais, era em inglês. E foi tudo em inglês. Hoje, meu dia a dia é totalmente em inglês. A minha sorte é que eu falo em português em casa, né? Então, porque o Thiago também é brasileiro. Então, eu não perdi um pouco do português, mas tem alguns momentos em que traduzir do inglês para o português ou envolver o finlandês em alguns momentos é bem complicado, assim. Mas, graças a Deus, assim, o Thiago hoje é líder da parte de UI e UX Designer na ABB, que é uma indústria mundial também de automação. Então, a gente está super bem aqui, bem adaptados e feliz com a nossa vida aqui na Finlândia. É claro que a pior parte é o inverno, mas também é um tempo específico do ano. E se tu tem um bom casaco, eu sempre digo que tá tudo bem. Eu acho que tu abordou umas coisas muito interessantes, assim, né? Então, a parte também do finlandês ser uma pessoa mais fechada. A gente Sim. brinca que tu quer ver aqui na Suécia tem uma piada que tu quer ver um finlandês extrovertido é o que olha para os teus sapatos e não para os deles, porque eles estão sempre de cabeça para baixo. Não, isso é muito verdade, assim, é um povo muito querido, eles são muito educados, assim, eles têm outro nível de educação, eu diria, né, Heloísa, assim, eles se alfabetizam em 3 idiomas, eles têm um acesso a uma educação de extrema qualidade. Mas eles realmente o frio, eu acho, impacta totalmente na cultura do país, né? Então eles têm essa questão do distanciamento social muito antes da pandemia, assim. Tem muitos memes que circulam aqui, por exemplo, dos finlandeses nas paradas de ônibus, mesmo nevando, assim, cada um no seu espaço, super distantes um do outro, assim. E eu tive chance de conhecer finlandeses maravilhosos e nem tantos, né? Por um outro lado. Então, eu me lembro do meu primeiro dia de trabalho na Unity. Um grande desafio também nesse time foi porque eu fui a primeira pessoa contratada que não era finlandesa. E eram todos finlandeses no time. Então, eu me sentia realmente o patinho fora da lagoa, assim, né? Porque elas falavam finlandês entre elas e muita coisa eu perdia no dia a dia, assim, de trabalho. E eu me lembro quando eu cheguei na empresa, a menina que me selecionou me recepcionou ali na recepção e me falou: Rafaela, aqui é a tua mesa. E e foi isso. Ela me deixou ali e não falou mais comigo durante o dia inteiro. E eu fiquei
Eu fiquei assim, meu Deus do céu, será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô fazendo errado? Será que eu tô perdendo alguma coisa? Porque elas saíam e entravam da sala. Eu pensei, será que eu tô perdendo alguma reunião que eu deveria estar e não tô, ou algo assim? Mas é um desafio, né? É muito diferente do Brasil. Isso jamais aconteceria numa empresa brasileira. Mas, por exemplo, eu tive a experiência de trabalhar em outras empresas também aqui, como a Project People e agora a Unity, já foi uma experiência completamente diferente, né? Não, E eu tive a sorte também que eu... Hum? não, eu acho que é isso aí, né? A gente acha que a gente, como brasileiro, tende a falar bastante o tempo todo, Aham. e eles não, né? Às vezes eles tiram o café, eles vão tomar café juntos, mas fica todo mundo sentado, Não, eu tenho uma quieto, eu sem tenho falar. eu Uma tenho coisa, uma eu eu sempre tive digo, a gente aula brasileiro tem assim, pânico de silêncio, né? Tem que falar qualquer coisa para não não, ficar em e silêncio. E eles sempre acho que o caminho do meio, assim, Luísa, é a melhor escolha. Eu acho que nem falar o tempo inteiro, nem falar nada, não né. Mas eu tive aula com um professor de Nova York, então ele era quase um brasileiro, podemos dizer assim, ele falava o tempo inteiro e falava muito e muito rápido, assim, e era super alegre. E ele falou que ele já mora há 18 anos aqui na Finlândia, e é praticamente um finlandês, eu diria. E ele falou, assim, que ele estranhava muito também essa coisa das pessoas não conversarem muito entre elas, assim. E ele falou que um amigo dele falou: um amigo meu que mora em outra cidade, que é Tampere, que é uma cidade perto aqui de Helsinki, vai vir para Helsinki, vamos tomar uma cerveja juntos e tal. Ele, ótimo, vai ser super bom conhecer o teu amigo. Eles falaram que eles chegaram no pub, ninguém trocou uma palavra. Tipo assim, daí no final ele achou muito estranho, assim. Ele falou: pô, mas tu não conversou com teu amigo? Ele, mas foi ótimo ver ele, foi, tipo, tudo super bem, eu não vi ele há muito tempo, então só de ver ele já tava bom. E ele falou que saiu super chocado, assim, né? Como é que as pessoas não conversam entre elas e isso seria um ótimo encontro. Não, Mas, tem outra piada também que eles dizem aqui, né? Que então um diz para o outro, eles vão para um pub e um assim faz o saúde para o outro. uhum. E o segundo pergunta: nós viemos aqui para beber ou para conversar? Maravilhoso. Eu queria falar um pouquinho também do currículo, né, para as pessoas que tu falou. Eu acho que é muito importante frisar isso de ter um bom LinkedIn e estar com Uhum, a suas informações bem atualizadas, mas uma coisa que eu aprendi aqui é que a gente tem a mania de fazer um currículo assim de 6 páginas e a gente bota o cursinho de Excel que tu fez de um mês sim. e o projeto assim, o projeto assado. E eu vejo aqui assim, ó, que o currículo tem que ser no máximo dos máximos 3 páginas, mas o ideal é 2 e botar bem conciso Uhum, as uhum. suas experiências. Sim, sim, Todo sem mundo dúvida, não tem sim. tempo para ler, né? Então, não sei, tu podia falar um pouquinho dessa Uhum, parte de recrutamento, claro. o que eles valorizam e Uhum, né, o que não valoriza. Por exemplo, uma outra coisa que eu aprendi aqui, né, que eu dizia que eu sou meio workaholic. Então, se tu usar essa palavra aqui, eles dizem, bom, se ela é workaholic, ela pode ter um burnout. Então, nós não vamos contratar ela. Então, exato, ponto negativo. exato. E Bom ponto, Heloísa. Assim, eu acho, assim, aqui na Finlândia, tipo, a Finlândia, em geral, é considerada um país mais feliz do mundo. Morando aqui, eu questiono como que eles avaliam esse ponto, né? E eu acho que isso impacta diretamente no mercado de trabalho. Por quê? A Finlândia pode ser um país onde o governo te oferece muitos benefícios para que tu fique bem, para que tu te adapte, por exemplo, o idioma, se tu é estudante, tu ganha o auxílio moradia, enfim, ele tem várias possibilidades. O estudo é gratuito, a saúde é gratuita, numa ótima qualidade, mas o número de depressão é altíssimo. É um dos países que mais teve casos de suicídio nos últimos anos, em função, claro, dessa cultura. Eu acho que as pessoas sofrem muito caladas, elas não têm essa abertura de procurar psicólogos ou coisas assim. E nos trabalhos, como é que isso reflete no ambiente de trabalho, né? Aqui, normalmente, o dia, a rotina, começa ali das 8, 9 horas até as 4 da tarde, 4 e meia no máximo. Então, se tu diz que tu é uma pessoa que tu gosta de trabalhar por longos períodos, ou trabalhar, sei lá, 10, 12 horas por dia, isso não é ser workaholic, não é algo que eles consideram bem, exatamente porque eles temem o burnout, né? E aqui, por exemplo, se um funcionário tem um burnout ou tem que se afastar por um longo período do trabalho,
a empresa paga muito por isso, né? Todo esse tratamento, todo esse afastamento. Então, realmente não é algo tão valorizado, mas é claro que o brasileiro, assim, na minha vivência no mercado internacional, o brasileiro tem a tendência a trabalhar muito mais do que o europeu, tá? E normalmente o brasileiro é considerado um bom profissional aqui na Europa, por quê? Porque ele vem já com muitos anos de experiência de mercado. O europeu, ele demora um certo tempo para entrar no mercado. Por quê? Porque ele fica estudando. Quando eles estudam aqui, eles só estudam. Eles não têm essa necessidade, talvez, de fazer muitos estágios ou de procurar emprego muito rápido. Então, eles ficam muito tempo vinculados às universidades. Então, eles vão começar a carreira quando a gente já está aqui, ó, há muito tempo dentro de organizações. E sobre o currículo LinkedIn, Heloísa, assim, eu digo que, sim, é muito importante ter um currículo curto, máximo, assim, eu diria 1,5 página, 2, não mais do que isso, porque os estudos mostram que um recrutador fica cerca de 6 segundos no currículo. Ou seja, eu digo assim, o foco inicial é muito rápido. Então, se as informações não estiverem claras, ou na primeira página, ou de uma forma que o recrutador encontre o que ele está buscando, ele vai passar para o próximo. Eu diria assim que uma boa foto, uma descrição breve no início com teus contatos. Por favor, atualize o telefone, e-mail, é a forma que o recrutador vai entrar em contato contigo. Então, verifique se não tem erro de digitação, ou se botou um número de telefone errado, o prefixo correto. Parece básico, mas acontece muito. E aqui é bem importante ter esse summary, um resumo, que seria um resuminho das tuas experiências, no máximo um parágrafo, bem sucinto. Quantos anos de experiência tu tem? A tua área foco na tua profissão? O que tu está fazendo no momento? E é isso. Depois começa a descrever as tuas experiências. E eu diria que sempre em itens. É muito importante ter itens, não escreva texto. O recrutador não lê texto com facilidade. Então, tudo que tu puder descrever em itens e usando palavras-chave da área. Mas, Rafaela, como é que eu vou saber o que são palavras-chave da minha área? Quando tu vai ler um job description, uma descrição de trabalho, ali tem muitos termos técnicos que os recrutadores utilizam para fazer essas buscas por candidatos. Então, utilize essas palavras na tua descrição das atividades. E o ideal é sempre começar a tua descrição, eu sempre tenho 3 palavrinhas-chave, assim. A experiência em, habilidade em e conhecimento em. Então, tu pode começar a tua descrição com essas 3 inícios de frase, que normalmente as pessoas não têm uma certa dificuldade de iniciar isso. E usar termo técnico, capricha em termo técnico, capricha no bom nível de inglês. E normalmente coloque as tuas últimas 3, máximo 5 experiências. Não precisa colocar desde a tua época de estágio até agora. Nos teus últimos 5 anos de experiência, se tu tiver isso bem descrito, já vai ser muito bom. E os cursos também, né, Heloísa, como tu disse, de Excel e tudo mais, se eles são importantes para tua área, tu mantém. Mas se não, tu bota os últimos cursos do último ano ou dos últimos 2 anos. E hoje existe uma plataforma muito interessante, se tu quiser dar um up, assim, uma potencializada no currículo, que se chama Coursera, que é onde tu faz cursos internacionais em universidades renomadas, como Oxford, como Harvard, como Universidade Brown nos Estados Unidos, online, gratuitos. Claro que tem os cursos pagos, se tu quer cursos mais longos, mas tem os rápidos, com temas bem atuais, bem inovadores, que tu pode fazer gratuitamente no Coursera. No final, se tu quiser, tu pode ter esse certificado e tu consegue colocar isso no teu currículo de uma forma bem estratégica para tua recolocação aqui fora. Então, o Coursera, eu acho que é uma dica boa. Tem um bom LinkedIn, uma boa estrutura. Se o pessoal quiser entrar no meu, o meu tá bem feitinho, então pode usar como base. Mas eu digo assim, colocar os cursos, tua formação, todas essas informações o mais claro possível e usar bastante termos técnicos. Então, acho que isso ajuda muito tu aparecer nas buscas. Porque hoje os recrutadores aqui na Europa, eles usam muito o LinkedIn Recruiter, que é uma ferramenta do LinkedIn para recrutadores. Então, ele vai ter acesso a muito mais filtros e coisas para, assim, como é que se fala? Filtros e outras acessibilidades da plataforma do LinkedIn para achar candidatos ao redor do mundo. E palavras-chave é um dos mais utilizados. Então, eu acho que essa é uma dica bem boa, assim, um currículo curto, bem feitinho e com as informações mais claras possíveis.
até foi bacana que tu falou sobre o Coursera, porque eu acho que Uhum. nessa época de pandemia nunca teve tantos currículos, tantos cursos disponíveis para fazer treinamento, mas as pessoas não sabem muito bem onde, que áreas focar. Coaches internacionais que eles estão justamente ajudando para se tu sonha com uma carreira internacional, se tu sonha em morar no exterior, né? Então, nós temos alguns coaches aí na Globe Person que justamente reuniões individuais com cada um Legal. né, das pessoas que querem ir viajar, porque não é assim Uhum. que tu sonhou de ir viajar e amanhã Não. tu tá aí na Finlândia. Não, tem toda uma É. preparação, né? E a gente tem que usar esse tempo que a gente está agora no corona, que eu sempre digo assim, ó, é um tempo que tudo bem, a gente, né, não tá bom, a gente tem que ficar em casa, claro que não, mas por Uhum. outro lado também é uma oportunidade de parar, avaliar o que eu quero fazer do resto da minha vida e começar a Exato. trabalhar com assim, a melhorar e aumentar as chances de conseguir uma carreira internacional. Então, se esse é o sonho, né? Exato. Eu sei que às vezes sair do Brasil se torna algo interessante, mas tu não pode fazer isso de qualquer jeito, né? Então, a minha mudança para a Finlândia ocorreu em 15 dias, mas a gente teve mais de um ano buscando as melhores possibilidades, assim, de vir para cá. Como eu falei no início, assim, a Finlândia não estava no nosso mapa, e acabou realmente sendo uma ótima escolha, mas a gente estudou, assim, o Thiago passou por processos seletivos durante um ano em diferentes países, em diferentes empresas, até realmente dar certo. E ter o salário, assim, que poderia nos bancar nós dois por um início, né? Porque quando só um da família vem trabalhando, a gente precisa fazer esse cálculo, né? Se tu vai conseguir se manter aqui. Porque eu já conheci muitas pessoas que vieram, aceitaram o primeiro emprego que apareceu, o salário não era tudo isso quando tu vai avaliar o teu custo de vida, né, gastando em euro, Claro. porque às vezes a gente faz esse cálculo, mas eu vou ganhar tanto comparado com o real. Mas aqui tu gasta em euro, o real não é uma possibilidade aqui, né? Então, acho que é um cálculo bem importante. Isso leva tempo. Eu diria que uma recolocação rápida é 6 meses e pode muitas durarem mais de um ano. A gente teve essa sorte de quando a gente conseguiu a posição, a gente chegou aqui em 15 dias, mas foi um ano de processo e trabalho e frustração e felicidade e frustração de novo para conseguir estar aqui hoje bem, né? A gente hoje tem a vida funcionando totalmente aqui. A gente, como eu te falei, assim, os dois têm ótimos trabalhos, eu estou estudando, a gente tem um ótimo apartamento, então a vida aconteceu aqui de uma forma muito tranquila, mas a gente tem a total consciência que poderia não ter dado tudo tão certo assim, né? Então, estudar muito também sobre as possibilidades de visto, né? Se tu tem claro, uma cidadania europeia os melhores dos mundos, eu poderia dizer, mas não é todo mundo que tem essa realidade, né? De ter uma cidadania, algo que te possibilite ir e vir toda hora. Então, uma forma de entrar acaba sendo pelo emprego, né? Pela oportunidade de trabalho. Ou se alguém casa com um europeu, também é outra possibilidade, ou por estudo. Mas o problema do estudo que eu vejo é que tu vem por um tempo determinado. Tu vem por 1, 2 anos e tu tem que tentar conseguir, então, nesse meio tempo, um trabalho para que tu renove esse visto aqui, né? Ou no país que tu escolher. Mas existe possibilidades. Hoje que o mercado tem muita vaga para quem está preparado, para quem é qualificado. E, claro, se a gente falar só de mercado tech, é uma outra realidade também, porque é um dos mercados mais aquecidos hoje globalmente, e que não é a realidade que a gente encontra para a área de recursos humanos, para a área de serviços, ou para qualquer área de apoio ou administrativa. Mas, normalmente, quem trabalha com a área de tecnologia consegue se recolocar mais rapidamente. E me diz outra coisa, tu falaste também do sistema público de saúde. Eu acho que isso também é muito importante, que a gente no Brasil, a gente Sim. tem a mania de ter um plano de saúde, né? E daí a gente vai no dermatologista e a gente vai na ginecologista uma vez por ano e a gente faz assim, como é que Uhum. funciona aí? Aí não é bem aqui, né? Pelo menos na Suécia, imagino que na Finlândia também não é assim, que na verdade a gente usa o sistema público e não é assim que tu queira ir no dermatologista, não, tu tem que passar pelo geral e a gente tem que ser menos Isso. sensível, assim, Crítica. né? Então, É, então fala um eu pouquinho de como é que é concordo. a saúde e como é que é assim
o atendimento, se tu teve alguma experiência no... Sim, sim. Aqui funciona tudo muito bem, assim, é tudo muito rápido. Em meia hora tu faz a consulta, sai com o medicamento, pega na farmácia e era isso, assim. É muito rápido mesmo. Mas tudo pode complicar um pouquinho quando tu precisa ver um especialista. Por quê? Primeiro, tu precisa. Claro, aqui na Finlândia funciona muito bem, porque eles têm um sistema de hospitais por bairro. Então, tu não vai encontrar um hospital lotado ou coisas assim, porque eles conseguem fazer esse funil, assim, para primeiro tu chegar num primeiro atendimento de qualidade no teu bairro. Então, tu não vai precisar te deslocar muito longe para ter um atendimento. Então, tem aqui esses... Seria, se a gente puxar para uma realidade brasileira, esses postos modelos, mas em bairro, por bairro, como se todo bairro tivesse isso. Então, aqui eu moro em Etkäsari e acabo usando como é um bairro muito novo, a gente usa o posto, o hospital dia, que eles chamam do bairro ao lado. Mas ele é maravilhoso, funciona super bem. Mas tu chega lá, tu pega normalmente não tem muitas pessoas, mas tu pega uma fichinha, tu é chamado, primeiro a nurse, né, a enfermeira te atende, ela vê se tu tá com sintomas, ou se é uma coisa que ela consegue resolver ali, tu já sai medicada. Por exemplo, uma primeira vez que eu precisei do sistema de saúde aqui foi quando eu tive uma alergia no braço do frio. Nunca tinha tido alergia de frio, nem sabia que isso existia. E, enfim, coisas que a Finlândia, né, proporcionam também pra gente. Então eu fui, começou a ficar umas feridinhas no braço, que estranho, vou ver o que que é. E ali ela foi rapidamente, eu mostrei, ela falou, isso é alergia do frio, teu corpo, né, hidrata, enfim, me deu ali toda o tipo de hidratantes e coisas que eu poderia comprar. Aqui funciona tudo online, então a receita vai direto para a farmácia. Ela receitou as medicações para mim, eu já peguei na primeira farmácia, passei meu cartão do Kela, né, que é o cartão aqui do seguro de saúde local finlandês, e eu paguei já com desconto a medicação. Então, mas quando eu precisei consultar um especialista, foi assim, eu consultei com a enfermeira, ela me deu o primeiro atendimento, a medicação, daí, acho que 3 dias depois eu tive a consulta com o especialista, e foi super rápido também. Ele já me pediu com os exames, eu fiz os exames no mesmo, acho que em um dia. Eu liguei para o número, agendei para o horário mais próximo, que era no outro dia, eu tinha no final da tarde, e funcionou super bem. Eu nunca tive uma experiência negativa aqui. E eu até fiquei muito chocada no início, porque em meia hora eu fui para o médico, voltei com o medicamento e era isso, sabe? E em 2 dias já não tinha mais a ferida no braço e funcionou tudo super bem. Não é uma realidade brasileira. Eu mesma, com Unimed no Brasil, Unimed corporativa, um plano legal, um plano bom, fiquei já no moinho de vento em emergência mais de 6 horas. Então, se a gente for comparar, é o oposto, né? Em meia hora tu sai medicado com um bom atendimento. Realmente, as enfermeiras aqui, elas são alto padrão. Então, elas conseguem te atender como se fosse um clínico geral mesmo. E se tu precisa do especialista, tu tem total acesso, né? Só que tu vai precisar primeiro passar por essa nurse. Então, isso é um pouquinho diferente do Brasil. Hoje eu tenho um plano de saúde privado que a minha empresa me paga. Então, ainda é melhor, eu poderia dizer, porque é um hospital do plano, os planos aqui, eles têm hospitais. Então, como se fosse um hospital Unimed, vamos dizer assim, mas um hospital mesmo, com estrutura hospitalar. E se chama AVA. E quando eu preciso de qualquer coisa, eu tenho uma nurse ocupacional que ela me atende na hora e eu já marco o atendimento e vou muito rápido. E ele, por sorte, o hospital, como eu moro no centro, ele é muito perto da minha casa, então não é mais uma facilidade, assim, mas se eu precisar usar o público, não tem nenhum problema. O Thiago aqui mesmo teve problema no joelho, a gente teve que procurar especialista, ortopedista, e foi tudo muito conduzido, assim, em uma semana ele estava com todos os exames feitos, com tudo 100%, com aparelhos, assim, de alta performance, assim. Então, foi tudo muito legal, mas tu tem que ter esse cartão do Kela, tu tem que estar registrado legalmente no país e tu tem que consultar essa enfermeira alto padrão primeiro e ela te encaminha. Mas como ela já faz um primeiro atendimento, normalmente, poucas vezes eu fui para o especialista, assim. Ela conseguiu realmente resolver muito bem ali a demanda, sabe? Então, foi muito... Sempre tive boas experiências aqui. Me diz uma coisa, e para quem assim sonha em trabalhar com tecnologia na Finlândia e procurar, né? E assim, tu diz que a área de gaming está crescendo muito e eu sei que a Sim. Nokia aí foi... A Nokia é gigante, né? Aqui é uma empresa finlandesa, para quem não sabe, a Nokia é finlandesa. Na área de games, a gente tem a Rovio, que fez o Angry Birds, que também é finlandesa. E então a área de games aqui funciona
é bem aquecida, eu diria assim. Então, a empresas como a Unity tem sedes aqui, então é uma área bem aquecida. Mas eu digo em tech em geral, não só games, assim. Eu acho que empresas de software em geral são onde tem as melhores oportunidades. Mas E outra seria coisa que... Java, assim, quais são os... o que eles tu estão diz as procurando skills? mais, assim? Tá, sim. Normalmente, o que eu vejo que mais procura aqui é full stack developer, que é o desenvolvedor que precisa de experiência back e front-end, tá? Então, é normalmente um desenvolvedor mais caro, é um desenvolvedor onde a faixa salarial fica em torno de 6 mil euros por mês ou mais, tá? É num desenvolvedor que eu estou dizendo então, com mais de 5 anos de experiência, mas que vai dominar front e back. O segundo mais buscado aqui é desenvolvedor back-end, que daí vai precisar de PHP, normalmente, PHP, Node.js são as tecnologias mais buscadas. Já para front-end existe oportunidades, mas não, se a gente comparar com back não é tanto. Mas para front-end vai precisar mais JavaScript, HTML, CSS, enfim, e outras tecnologias. Mas o full stack é o que mais tem a demanda mais alta e é normalmente onde pagam mais. As pessoas às vezes ficam um pouco chocadas com as pretensões salariais aqui de Finlândia. Sim, é um país que paga muito bem, os salários são muito altos, e se a gente Mas comparar com Portugal e Espanha, Mas o principalmente, tá? custo de vida é muito alto, que tu estava dizendo, quer dizer, tem que contar que tu vai ganhar muito bem, mas tu vai gastar muito bem também, né? O que eu vejo que é caro aqui é o aluguel mesmo, é o que acaba sendo mais caro, ainda mais se tu quer morar no centro, mas tem opções em cidades auxiliares, como Espoo, Vantaa, que são meia hora aqui de Helsinki, onde tu consegue alugar isso pela metade do preço que tu paga aqui. Mas aqui ainda o custo-benefício é muito bom, porque eu já trabalhei vagas em Espanha e Portugal, e por mesma vaga, assim, Heloísa, o mesmo desenvolvedor Java, por exemplo, o sênior, Portugal pagava no máximo 2.500, e aqui na Finlândia esse desenvolvedor partia de 5.500, 6 mil. A mesma vaga, mesmos critérios, enfim, mesmas skills, mesmo perfil técnico, e a diferença salarial é gritante. Então, normalmente isso se aplica para países nórdicos, tá? São os países que melhores pagam hoje. Mas eu vejo dois grandes hubs, assim, de tecnologia na Europa em geral, que são em Amsterdã, na Holanda. Eles têm uma parceria com o governo holandês que eles querem se tornar o Vale do Silício Europeu. Então, eles investem muito nessa área de desenvolvimento. Então, a Holanda se torna um mercado muito interessante para quem quer vir para a Europa. E eles têm uma bolsa de estudos na faculdade de Amsterdã, que é para brasileiros, então tu não compete com europeus ou pessoas de outros países, especialmente para brasileiros. Então, tu tem a chance de entrar estudando também na Holanda com facilidade. Outro polo que eu vejo é na Alemanha, mas é Berlim especificamente, onde tem muitas empresas tech, fintech, área esses cartões, tipo Nubank, que é o brasileiro, tem N26 lá, tem outras fintechs de muito sucesso e que realmente trazem pessoas para a Europa com mais facilidade. Então, é E, mais ou menos isso, assim. e me diz uma coisa, com essa época de pandemia, está todo mundo falando muito em trabalhar remotamente. Tu vês como uma possibilidade de alguém no Brasil ou em outro país trabalhar remotamente aí na Finlândia, ou assim, completamente remotamente, ou isso aí, né, assim como os recrutadores não, nem consideram, assim, porque eu vi, se não me engano, eu vi que a Apple tá dizendo que até o fim do ano, né? Bom, o fim do ano já está chegando, mas a Microsoft Verdade. está dizendo que as pessoas vão poder trabalhar remotamente permanentemente, se assim quiserem e tudo. Como é que tu vê isso, assim, de trabalho remoto? Eu E acho que ser a pandemia... recrutado remotamente, principalmente porque Sim. está Uhum. começar presencial e passar para o remoto, e outra para ser, assim, se uma pessoa quisesse ser recrutada remotamente, existe essa possibilidade? Existe, mas eu acho que não são todas as empresas que são abertas para isso. Eu acho assim,
como é que eu posso dizer de uma forma mais simples? Eu acho que se teve um lado bom da pandemia foi que eles, fizeram as empresas se adaptar um pouco mais assim, rapidamente com a questão do trabalho remoto. Hoje existem grandes empresas, que trabalham full remoto e contratam, sim, ao redor do mundo. Tu pode estar no Brasil, tu pode estar aqui, tu pode estar onde tu quiser, na Índia, enfim, e tu vai conseguir trabalhar remoto. O InVision é uma delas, a GitLab é outra gigante que contrata 100% remoto. Eu vejo que as empresas europeias, no geral, Heloísa, assim, elas flexibilizam a questão do trabalho remoto. Eu acho que é uma possibilidade, mas quando fala 100% remoto, elas vão optar por alguém que esteja na Europa. Porque se ela precisar te chamar para o escritório ou qualquer, enfim, eu vejo que elas têm uma tendência a priorizar primeiro local, depois, por exemplo, nórdicos, aqui no caso da Finlândia, e depois para a Europa. E daí, num terceiro plano, vem a América Latina, a Índia e outros continentes. Mas eu vejo que é uma tendência, o trabalho remoto já é considerado um novo normal, né? Na minha empresa sempre teve essa flexibilidade de trabalhar remotamente, e agora, claro, é algo que tu precisa acordar diretamente com o gestor, mas tu tem a possibilidade de ficar 100% remoto. Mas na hora, se for pensar no meu papel como recrutadora, isso é muito dispendioso para a empresa realocar alguém. Então, o trabalho remoto se tornou uma possibilidade de ter profissionais qualificados trabalhando né, de outros lugares para ti. Mas eu vejo que as empresas europeias ela têm uma tendência a pegar o local ou quem já mora ou tem a permissão de residência em algum outro país europeu. Olha, Rafaela, muito legal a tua... Ai, capaz, eu que agradeço. Eu achei assim, eu acho que te deu um monte de dica, né, para quem quer se mudar e seguir teus passos, assim, porque é uma história inspiradora tua e do teu marido. Obrigada. É muito legal, assim, e a Finlândia, que nem tu disse, a minha melhor amiga aqui, na verdade, é da Finlândia, é um pessoal Ai, que legal. bacana. E eu Sim, eles aprendi o são. conceito da sauna e pular no rio frio e Meu voltar para a Deus, sauna. gente. Não, Isso para mim era quase. que a gente não... Isso para mim. No início era uma loucura, realmente, assim, eu ficava pensando como é que as pessoas fazem isso, elas vão morrer, né, tu pular no gelo, assim, e Mas não tu sabe sei, que ela me explicou uma coisa, assim, que eu acho que é até legal de saber. Ela disse, Uhum. olha, na casa dos meus pais, né, a minha avó, tinha 8 filhos. Então, tu imagina esquentar água para os 8 tomarem banho, Sim, entendeu? claro, claro. Então, era É muito uma mais questão de fácil. higiene, né. É. Não, e era muito assim, ó, água para todo esse pessoal tomar banho. Então, o que que eles Sim. faziam? Eles pegavam e ligavam a sauna, né? E daí, então, todo mundo ficava na sauna e esquentavam água, assim, na chaleira, naquele fogão, a lenha que tinha na Uhum, sauna. Daí da todo mundo sauna. se ensaboava, pulava no rio e daí voltava para a sauna para se secar. Pra Quer se dizer, assim, aquecer. então, é uma maneira deles, assim, porque a Finlândia, assim, hoje em dia ela tem uma situação econômica muito boa, mas ela também passou por Mas um ela foi muito pobre, muito A pobre, Finlândia então, tem e o o frio pós-guerra foi bem existiu, então, complicado. então era a maneira deles também, assim, como é que tu te esquenta, né? Tu não consegue te esquentar, então, no momento, quando a gente está com frio, tá sempre com frio, então na sauna, tu mais ou menos Sim. tu esquenta e o corpo retém o calor por um certo tempo. Uhum. Mas eu te confesso também, eu tenho meio que uma claustrofobia, assim, no Eu já dentro tentei da sauna, sauna. assim, eu acho que fica muito quente dentro. Assim, fica desconfortavelmente quente, assim, ao É. ponto de tu querer, assim, sair correndo. E mas realmente, assim, falam que faz muito bem para a saúde, tem efeitos medicinais, como eu te disse, eu acho que tem essa questão realmente de ter sido um país pobre, então a questão da higiene acontecia muito ali, do banho e tudo mais, antigamente, mas aqui o raro é tu achar, né, um apartamento sem sauna, É, assim, porque todos têm sauna dentro do banheiro, então é é uma cultura que aqui no realmente Brasil não tem forte. a churrasqueira, né? Em Porto Alegre não Exato. tem churrasqueira e na Finlândia não tem sauna. Então... Uhum. Uma boa comparação, exatamente, é como se não tivesse a churrasqueira. Mas então tá, Rafaela, muito obrigada Tá aí pelo teu bom, muito depoimento. obrigada, espero ter te ajudado, né, se precisar de um esclarecimento, enfim, é só entrar em contato, mas muito obrigada, Heloísa, pelo convite, é um prazer estar aqui falando contigo e espero realmente ter ajudado aí o pessoal que busca ter uma carreira internacional.